todos sejam muito bem-vindos e todos tenham uma semana poderosíssima, uma semana abençoadíssima, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, abra sua Bíblia em Romanos 5, versículo 17. Romanos 5, versículo 17, que diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão, diga comigo, imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, diga comigo, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Vamos lá, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Diga assim comigo: alma é governo. Eu preciso que você entenda isso, porque quando a gente pensa, quando a gente fala assim, reinar em vida, eu quero governar, eu quero que Deus confie coisas grandes para que eu possa governar. Tudo começa no autogoverno. Ponto. Não me desanima não, bispo, eu tenho que te desanimar. Que eu acho que eu não estou te desanimando, eu estou te animando. Tudo começa no autogoverno. No autogoverno é o governo, a alma precisa governar. Sabe o que é alma, gente? A alma ela deve ser governada pelo Espírito. O que significa isso? Alma é o centro das emoções. O centro das emoções é a mente da pessoa. A alma está ligada à mente da pessoa. O que acontece? Quando uma pessoa é governada pelas suas emoções, sentimentos, pensamentos, pelo passado, por situações que aconteceram, dificilmente essa pessoa vai governar algo maior, porque ela não consegue se autogovernar. O autogoverno é essencial. Alma é governo. As coisas travam por falta de domínio próprio. Diga comigo, as coisas travam por falta de domínio próprio. Tem muitas coisas travadas por falta de domínio próprio. Muitas coisas travadas. Muitas coisas bloqueadas por falta de domínio próprio. Nós precisamos de mudanças de hábitos, mudanças de rituais, controle das emoções. Diga comigo, controle das emoções. Quando nós falamos mudanças de hábitos, tem hábitos que são extremamente nocivos. Se não há controle, é derrota na certa. É derrota. Infelizmente. Porque o que acontece? Por exemplo, vamos pensar aqui. Quando uma pessoa é governada pelas suas emoções ou pelas suas vontades próprias, ela vive fazendo escolhas erradas. Por que uma pessoa, olha o que eu vou falar, tá? Abra o coração para isso. Por que uma pessoa tem hábitos nocivos? O que acontece com uma pessoa que tem hábitos nocivos? Ela não tem governo, autogoverno, governo de si.
Sentimentos a domina. Hábitos a domina. Vícios a domina. E aí a gente pode ir para muitos, né? O vício, a compulsividade para gastar. Gastar quando não tem, fazer coisas que não pode fazer. Já viu isso? Simplesmente, eu estou com vontade. Mas não é questão de vontade. Eu posso fazer? É a minha hora? Tem sempre essa pergunta. Eu preciso disso? É o meu momento? Porque não é que eu não possa fazer em algum momento, talvez não é o meu momento. Está entendendo? Eu preciso responder isso para mim. Isso é uma coisa que eu falo comigo demais. Porque vontade, a gente tem vontade de fazer uma série de coisas. Mas eu posso? Devo? É o meu momento? É a minha hora? Ou eu preciso me estruturar um pouco mais? Eu preciso avançar um pouco mais para começar a fazer ou desfrutar, né? Primeiro a gente paga o preço, depois a gente desfruta. Diga comigo, primeiro eu pago o preço, depois eu desfruto. Tem gente que quer desfrutar sem pagar o preço. Já prestou atenção nisso? Eu quero desfrutar e sem pagar o preço. Não, primeiro eu pago o preço, depois eu desfruto. Então eu pago o preço agora e desfruto depois. Enquanto não acontecer mudanças dentro de mim, não vai acontecer fora. Enquanto não acontecer dentro, não acontece fora. E o pouco que acontece retrocede. O pouco. Por quê? Porque se a alma governa porque é o centro das emoções, sentimentos. Muitos vivem por sentimentos e não por fé. Diga comigo, muitos vivem por sentimentos e não por... Muitos vivem por sentimentos e não por... Então, o que significa isso? Eu estou com vontade, eu vou fazer. Mas se eu vivesse por fé, a minha fé diria assim, não faça. Está entendendo ou não? O que a minha fé diz? Não faça. Não vai ser bom para você. Não é a tua hora. Não é o teu momento. Não tenha essa atitude. Não tenha esse comportamento. Não haja dessa maneira. Não é bom para você. A fé diz isso. E você é dirigido pela fé. Quem é pelas emoções diz, dane-se a fé. Eu vou fazer o que eu quero. Ponto. Sempre que eu falo sobre isso, eu olho para as pessoas que têm vício na vida. Seja vício de comportamento ou vício tóxico mesmo. Por que uma pessoa, quando tem vícios, quando vem aquela, como se diz, o que eles usam no vocabulário deles, aí, a larica deles, né, vem o surto deles, o que eles falam? Dane-se, eu vou fazer. E não mede consequência. Só vem a consequência depois. Então, eu preciso entender, por que o senhor está falando sobre isso? Porque tem algumas semanas que nós estamos falando sobre autogoverno. Tem algumas semanas que nós estamos falando. O grande José, ele só governou porque teve autogoverno. Ele só foi levantado como governador do Egito porque ele teve autogoverno. A sua carne não o governou. As suas emoções não o governou. Sua testosterona não o governou. A mesma coisa Daniel. Por que ele governou na Babilônia? Porque, como é que pode um cara se abster daquilo que ele entendia que o contaminaria, decidiu no seu coração não se contaminar e passa 3 anos só para não se contaminar comendo legumes e água? Como é que se chama isso? Autogoverno. Autogoverno. Será que ele não teve vontade de comer os manjares do rei? Sim ou não?
que você mais gosta? O que você mais gosta? Fala uma guloseima aí, gostosa mesmo. Hã? Você acha que ele não tem vontade de comer um chocolatinho? Hã? Brigadeiro. Você acha que ele não teve vontade de comer um brigadeiro? Claro que teve. Mas ele sabia que o brigadeiro do rei era problemático. Entendeu? O brigadeiro do rei era feito de uma forma que o contaminaria. Entendeu? Você acha que ele não teve vontade de comer um pavezinho? Hã? Você acha que ele não teve vontade, enfim, tomar o vinhozinho dele ali, que ele era as iguarias do rei, né? Comer aquela comida chique do rei? Ele teve. Mas ele entendeu que aquilo ia contaminar a sua fé. Então, ele se absteve daquilo. Então, ele pagou um preço agora e desfrutou depois. Ele pagou o preço agora e governou depois. Amém? Amém? Então, a Bíblia diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, diga comigo, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, quer dizer, do nosso interior fluirão rios de água viva. Então isso sai de dentro de nós, é de dentro para fora. O que significa isso? Quem estava comigo lá na live, Gênesis 2, 4 e 7 diz assim: esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, diga comigo, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, diga, e nenhuma planta havia germinado. Por quê? Já tinha semente? Tinha semente. Deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Viu? Mas presta atenção nisso aqui pode mudar tudo na tua vida. Você está ouvindo a palavra continuamente, não está? Sim ou não? Você na transmissão está ouvindo a palavra continuamente. Ela pode estar aí, mas ela não germinou. Ela pode estar aí, mas ainda ela não deu os seus frutos. Ela ainda não trouxe aquela abundância, aquela transformação, aquela riqueza, aquela prosperidade que você tanto espera. Por quê? Diga comigo, tudo que Deus faz é com propósito. Bota isso dentro de você. Não há o que Deus faça se não... Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. Se não tem propósito, não há por que fazer. E você vai entender que o tema é claro. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado. Diga comigo, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra. Olha que coisa linda, estava tudo ali, mas ele não tinha feito chover. Ele não tinha mandado dos céus a chuva. Mas tem um segundo ponto. E também não havia o homem para cultivar o solo. Por que eu vou mandar chover se ainda não há o homem para cultivar o solo? Por quê? Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou as suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Quero colocar nessa tradução aqui, ó. Só leia isso aqui, por favor. Diga comigo, então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra. Modelou.
Então, vem cá, olha para mim, por favor. Tinha semente, mas ainda não havia prosperidade, fartura. Por quê? Porque Deus não havia feito chover. E ainda não havia o homem. Então ele precisou modelar o homem. Talvez tem gente perguntando assim, por que ainda eu não tenho transbordado? Porque o Senhor ainda não te modelou. Ele ainda não modelou o homem que ele precisa para cultivar o que é dele. Porque tudo é dele. Diga assim comigo, diga Senhor, eis-me aqui. Diga Senhor, modela-me. Deixa Deus te modelar. Porque se você não permitir que Deus te modele, não vai chover. E se não chove, não há essa abundância, essa riqueza, essa grandeza que Deus tem para você. Por isso, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão. Olha o que diz agora, Vamos lá. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden. Para o lado leste, ali colocou o homem que formara. Então o Senhor fez nascer do solo, diga comigo, todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore, diga comigo, da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Posso falar uma coisa importante a você? No meio do jardim tinha a árvore da vida, que o homem tinha acesso à árvore da vida. E a do conhecimento, diga comigo, do bem e do mal. Eles tinham a opção, o livre-arbítrio para escolher. Sabendo de uma coisa, que o bem os manteria inteiramente dependentes de Deus. Isso significa que eles continuariam prosperando sempre, vivendo essa vida nesse paraíso de prosperidade e de abundância infinita. O mal que estava ali, como está para mim e para você, os tornaria independentes de Deus. Diga comigo, o mal os tornariam independente de Deus. E aí, independência de Deus é perder o fluxo. Independência de Deus é perder o acesso ao infinito, a prosperidade infinita, a riqueza infinita. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Ao rio. Nascia um rio. E esse rio criava braços. Certo? Vários braços. Por isso que, do seu interior fluirão rios. Certo? Depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Diga comigo. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. Onde existe ouro. Pison, diga comigo, crescente. Um rio que cresce. Diga comigo, diga Deus quer a minha vida sempre crescente. Diga, Deus quer que a minha vida seja como um rio que cresce. É isso que Deus tem para você. Amém? E uma coisa, Pison é o primeiro, é o nome do primeiro que percorre toda a terra de Havilá. Diga comigo,
onde existe ouro. E o ouro daquela terra é excelente. Para que ouro lá, meu Deus do céu? Você vê, se Deus se preocupa com a riqueza, a prosperidade, por que ouro nessa terra? Abundância de toda espécie e ouro da melhor qualidade. Por quê? O ouro é excelente, lá também existem o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxê, diga comigo, é o Gion. Diga comigo, Gion. Diga, significa rompe. Diga comigo, um rio que rompe tudo. Diga, eu tomo posse desta unção para romper tudo. Já viu quando o rio vem com aquela força e vai rompendo, não há quem possa segurá-lo? E rio é o seguinte, rio, você sabe que por onde passa rio, a riqueza, a prosperidade. É ou não é? Fartura de toda espécie. Aonde há rio, a riqueza, a abundância. O terceiro que corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. Tigre, diga comigo, rápido, progredir. Diga, Deus tem progresso, e progresso rápido. Você sabia que Deus tem pressa? Quem atrasa as coisas somos nós. Deus tem pressa. O tempo urge, a Bíblia diz. Deus tem pressa. Sabe, olha para mim aqui. Você já parou para pensar? Quando eu meditava sobre isso, eu pensei, meu Deus, a terra estava lá, a semente já estava nela, mas não havia germinado. Por quê? Porque ele não fez chover sobre ela. Deus não derramou chuva sobre ela. Por quê? Porque o homem não havia sido modelado ainda. Tudo que ele faz é com propósito. Tem que ter propósito. Por isso que nós precisamos permitir. Por isso Jesus não disse assim, é necessário nascer de novo? Sim ou não? Esse segundo homem é modelado. Esse segundo homem não é o mesmo homem. Porque o mesmo homem faz as mesmas coisas. O mesmo homem tem a mesma mentalidade. O mesmo homem tem a mesma maneira de lidar com as coisas. O mesmo homem tem a mesma natureza. O mesmo homem tem os mesmos hábitos. O mesmo homem não tem autogoverno. O mesmo homem é governado pelas suas emoções. Ou pela sua alma. O espírito não governa. Quem governa é a alma, são as emoções. Essa é uma resposta importantíssima. Já prestou atenção que de vez em quando a pessoa abre o coração dela, começa a jorrar do céu sobre a vida dela. E ela começa a viver coisas estrondosas. Ela começa a viver aquilo que ela nunca viveu, porque está derramando sobre a vida dela. Amém, pessoal? Sabe o que a Bíblia diz? Deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Está vendo esse piso aqui no altar? Sim ou não? Desconecta um ali. Desconecta um. Deixa eu mostrar uma coisa a você. Sabe o que a Bíblia diz? Ficou preto, não ficou? Você está enxergando aí ou não? Vocês daí enxergam? Talvez eu estou falando aqui, vocês não estão vendo. Tá? Liga um. Você ligou tudo. Então liga tudo. O que acontece? A Bíblia diz que nós somos como astros, como luz em meio às trevas. Nós somos pontos de luz assim,
É claro que não tem tanto assim brilhando hoje. Por isso que eu queria que apagasse alguns. Bom, né? Bom seria se todos estivessem brilhando desse jeito. Mas quando Deus olha, Deus vê muito poucos pontos de luz brilhando. Mas é assim que Deus olha. Há uma luz que brilha através de nós. Nós somos, como a Bíblia diz, como a cidade edificada sobre o monte. Eu sempre falo sobre isso porque, como eu disse ontem ainda, esse é um versículo que eu carrego comigo. Não adianta, eu sempre falo assim, não adianta alguém tentar me ofuscar. Não adianta alguém tentar apagar minha luz. Querido, uma cidade que está edificada sobre um monte, ela é assim, Você está lá na rodovia, vindo a 10 quilômetros, você está vendo ela. Não é verdade? Você está daquele jeito lá, Você está vendo ela como está o piso ali, A cidade não está iluminada? Sim ou não? Está iluminada a cidade, Não tem jeito de apagar. Todas as vezes que você enfrentar um grande desafio, todas as vezes que alguém tentar te ofuscar, você vai dizer assim: ninguém, diga comigo, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ela brilha. Ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Tentar pode? Pode? Sim. Mas não consegue. Porque ela está. Então você vai dizer sempre para você: eu sou como uma cidade edificada sobre o monte. Diga: eu sou como uma cidade edificada sobre o monte. E aí você lembra dessa cena aqui, Você brilha. E ninguém pode ofuscar. Amém? O quarto rio, diga comigo, é o Eufrates. Diga comigo, Eufrates. Frutífero, abundante. Diga: Deus me quer. Frutífero, diga: abundante. Diga: Deus tem para mim uma vida frutífera, abundante. Quem crê nisso? Diga: eu creio. Diga aí: tomo posse, em nome de Jesus. Diga: a minha vida será uma vida frutífera, extremamente abundante. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Porque agora ele já tinha modelado o homem. O que ele fez? Diga comigo: o Senhor colocou o homem. Não foi o homem que foi lá sozinho. O Senhor colocou o homem. O Senhor colocou o homem no jardim para cuidar e cultivá-lo. O Senhor colocou o homem para cultivá-lo. Você vê, o Senhor criou, mas o homem estava ali para cultivá-lo. É por isso que nós precisamos entender e fazer essa oração. Senhor, modela-me e me coloca para cultivar. Governar o que o Senhor tem para mim. Modela-me. Estou aqui para ser modelado pelo Senhor. Faz chover, Senhor, sobre a minha vida. Faz chover, Senhor. Porque chover, a terra fazia brotar, mas tinha que o Senhor fazer chover. Porque chover vem dos céus, é bênção dos céus. Amém? Você precisa entender, para cada problema tem uma solução. Para cada problema, diga comigo, tem uma recompensa.
Então isso significa que todo problema tem uma solução. E todo problema tem a sua recompensa. Todo. O lugar que nós precisamos entender, lugar para todo homem e mulher de Deus, diga comigo, é na presença de Deus. Por isso Davi dizia assim: 7 vezes por dia eu te louvo, por causa das suas justiças, ou das suas justas ordenanças. Os que amam a tua lei, diga comigo, desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Aguarda a tua salvação, Senhor, e pratica os teus mandamentos. Davi adorava o Senhor 7 vezes por dia. Diga comigo, o 7, diga, é o número da perfeição. Diga, significa, diga plenitude, transbordar, diga e descanso. Ele sabia que quem era Deus e que era de Deus que tudo fluía. Por isso ele buscava, estava cheio de Deus, tinha sede e fome de Deus. Tem gente que acha que se parar para buscar a Deus, esse tempo será perdido. Você está equivocado. É esse tempo que faz tua vida fluir. É esse tempo que faz as coisas andarem na tua vida. Nós transbordamos, Deus transborda em nós, nós transbordamos, é de nós. O Espírito Santo gera em nós essa fonte. Nós nos tornamos uma fonte que flui. O Senhor faz em nós e através de nós, mas enche se permitirmos até transbordar. Ele nos enche. Nós precisamos permitir. Sabe uma coisa linda? Olha aqui para mim. O que você precisa entender. Por isso essa conexão com Deus. Quem era Davi? Um pastor de ovelhas, certo? Certo? Um simples pastorzinho de ovelhas. Se tornou o maior rei de Israel. Sabe o que me encanta? Que o Senhor deu a Davi, além de toda aquela visão, poder para vencer suas guerras, seus desafios, o Senhor deu a Davi o projeto, diga comigo, o projeto, diga a planta, diga com todas as especificações para a construção do templo do Senhor. Ele deu a Davi. Não deu a um engenheiro. Ele deu a Davi. Não deu a um especialista. Ele deu a Davi. E condições a Salomão. Salomão executou. Viu? Todo o projeto foi executado por Salomão, mas toda a planta foi dada a Davi. Deus deu toda a direção para a construção da arca a Noé. Sabe como é que chama a arca? Como chama a arca? Arca não é a arca de Deus, é a arca de Noé. Mas quem deu a ele o projeto para construir? Foi Deus. Quem pode dar projetos a você para construir coisas grandes? Está entendendo? Está entendendo ou não? A arca tinha que chamar a arca de Deus. Mas se chama a arca de... Mas quem deu o projeto a ele? Quem deu todas as especificações? Quem ensinou como construir? Tem uma mensagem aqui. Tem uma mensagem aqui. Quem te dá projetos grandes? Ousados? Quem deu aquela visão dos 7 anos de vacas gordas e os 7 anos de vacas magras a José? Quem disse assim, armazena, 7 anos de vacas gordas armazena, porque quando chegar aos 7 anos de vacas magras, você tem armazenado. E aí explodiu em riqueza, em crescimento. Deus. Deus nos dá, diga comigo, Deus nos dá direção.
provisão, mas nós realizamos. Sabe qual é o mais lindo? Que Ele dá direção, diga comigo, Deus dá direção e provisão, mas nós realizamos. Tudo que Ele te der a direção, Ele dá a provisão. Tudo que Ele te der a direção, Ele te dá a provisão. Diga mais uma vez, tudo que Ele me der a direção, Ele me dá a provisão. Por isso que a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. É preciso crer e agir. Precisamos ser pessoas de decisão e abandonar a condição. Sabe aquela coisa que a gente fica assim, ai, mas como? Ai, de que jeito? Espera aí, se aproxima de Deus, que o que Ele dá direção, Ele dá provisão. O que Ele manda, Ele financia. O que Ele manda, Ele financia. Se Ele dá ideia, Ele dá projeto, Ele não dá o querer e o poder? Sim ou não? Ele dá o querer e o poder para realizar. Se olharmos para a condição, não vamos fazer nada. Essa é a verdade. Se a gente viver olhando para as condições, o que a gente faz? Faz nada. Porque você só vai ficar olhando e falando assim, eu não tenho condição, eu não dou conta, eu não posso, não coisa. Não, se Deus me deu, Deus vai me dar condição. Se Ele me deu o projeto, Ele vai me dar. Se Ele me deu a ideia, Ele vai me dar o poder para realizar, para executar. Deus chamou homens comuns, não especialistas. Está aqui o exemplo. Ele não chamou especialistas, Ele chamou homens comuns, chamou Davi, chamou Davi, chamou Daniel, chamou José, Ele chamou Noé para construir um projeto tão ousado. Deu a eles capacidade, visão. Muitas vezes os especialistas colocam só impedimento. É igual, mais ou menos, se muitos fossem escutar especialistas, né, para montar o teu negócio, para começar algo, nunca teria começado, porque quando você pergunta, a pessoa fala assim, não é a hora, não é o momento. Nós estamos num momento difícil. Querido, fé é justamente para romper com essas limitações. Fé é para ir além. Coloca isso dentro de você, viu? Coloca isso dentro de você, porque o que Deus te dá de ideia, de visão, que vem dEle para a tua vida, Ele capacita, Ele financia. A arca foi dado o projeto por Deus, todo o projeto, o templo foi dado o projeto por Deus e a provisão para executar. Tanto é que a arca se chama arca de... Esse é o seu projeto, mas que Deus capacita. A obediência é fruto de decisão. Amém? Fique em pé, por favor. Você sabe que nós falamos, feche seus olhos por gentileza. Nós falamos, obediência é fruto de decisão. A gente decide obedecer. O diabo não quis ser servo do reino. Certo? Para reinar no inferno. Ele poderia ser servo no reino, mas preferiu reinar no inferno. Posso fazer essa colocação de novo? Então preste atenção na profundidade dela. Preste atenção na profundidade dela. O diabo não quis ser servo do reino para reinar no inferno. Tem gente que não quer ser servo do reino e está reinando no inferno. Uma vida infernal. Deus não tem uma vida infernal para você. A obediência a Deus é que nos leva a reinar. Quando nós não nos submetemos a Deus, a palavra, para reinarmos com Ele,
aceitamos ser alguma coisa em qualquer lugar onde Deus não está. Aí que está o problema grave. Nós não fomos chamados para aceitar qualquer coisa. Não. Nós fomos chamados para reinar. E reinar em vida. E para reinar é fruto dessa obediência, desse autogoverno. Autogoverno. Gálatas 4, 1, 2 diz assim: digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Quer dizer, a gente é herdeiro, mas tem que crescer. Tem que se tornar maduro, adulto, senão alguém vai estar administrando o que é seu, menos você. Porque você só administra, olha o que diz o texto: no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. E o nosso pai é Deus. Se ele entende que não temos maturidade ainda, aquilo que é nosso por direito, alguém vai administrar, alguém vai governar. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Está na hora de tomar posse, querido. Está na hora de herdar, está na hora de governar. Não ter um tutor. Viu? Alguém que governa, até que você tenha preparação para isso. Lá em Gênesis, nós acabamos de passar, o Senhor entregou tudo para o homem dominar. Mas primeiro ele precisou modelar o homem. Para fazer chover sobre a terra e sobre a vida do homem. Produzindo aquela abundância extraordinária, aquela riqueza extraordinária. Mas ele foi tão caprichoso que até ouro da melhor qualidade ele colocou lá. Deus tem isso para você. Você é filho, você não é escravo. Filho tem direito, escravo não. E alguns ainda são escravos, porque a mente é escrava. Tem que mudar isso. Alguns escravos da educação, escravos do que ouviram, receberam, foram influenciados ao longo da vida. Alguns fazem tudo no piloto automático, nem percebem. Não encontram identidade em Cristo, não sabem quem são e consequentemente não vivem como livres herdeiros, filhos amados. Diga comigo, os céus são os céus do Senhor. Diga mais, a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Diga, a terra é minha. Diga, a terra é minha. Diga, eu governo. Você governa, nós governamos. Sabe o que eu quero que você fale com Deus agora, nessa manhã? Para aí com muita lucidez e diga assim: Senhor, se eu não fui modelado, modela-me, porque eu preciso dessa chuva sobre a minha vida. Sabe o que essa chuva vai fazer? Vai fazer tudo germinar. Sabe o que essa chuva vai fazer? Vai fazer tudo prosperar na tua vida. Vai fazer derramar abundância de toda a espécie sobre a tua vida. Agora é só sincero. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui para mim, por favor. Alguém disse assim, procurou um outro alguém e disse assim: eu quero falar com você, porque eu quero aprender mais do teu coração. Porque eu vejo que o teu coração é um coração diferente. E Deus se agrada do seu coração. Eu falei, atitude sábia. Porque realmente eu preciso entender o que há no coração dessa pessoa. Mas acima de tudo, eu preciso orar e dar permissão a Deus
para lapidar o meu coração. Porque essa história de eu ter um coração bom, isso é balela, você sabe, né? Todo ruim diz que tem um coração bom. Todo aquele que vive machucando, ferindo os outros, egoísta, diz que tem um coração bom. Tem visão distorcida de si. E coração bom é coração sensível a Deus. E quando a gente fala coração sensível a Deus, nós estamos falando de um coração dominado pelo Espírito que faz. Se eu perguntar para você assim, você já viu a Deus? Você não viu. Ponto. Você já sentiu o amor de Deus? Com certeza já sentiu, mas uma das formas mais importantes e mais atuantes, Deus te ama através de nós. Você é amado pela igreja. Você é amado através da igreja. Você é amado através de nós, pastores. Você é amado através desse ambiente. Deus ama através de nós. Deus abençoa através de nós. Deus abençoa. É isso que a gente precisa entender. É como eu falava, às vezes tem gente que diz assim: ah, Deus conhece meu coração, sabe do meu coração. Não, esquece. A minha fé, Deus sabe que está aqui. Não, fé é pública. Fé é pública, diga comigo, fé é pública. Não tem fé privada. Não tem fé privada, tem fé pública. Por quê? Porque a minha fé me leva através. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Resplandeça a vossa luz diante dos... E glorifique o vosso Pai que está nos céus. E eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então não tem fé privada. Tem fé pública. Todo mundo vê. Todo mundo vê o meu amor. Todo mundo vê minhas atitudes. Todo mundo vê o Senhor amando através de mim. O Senhor abençoando através de mim. Abençoando através da minha vida. O Senhor falando através da minha boca. Deus está falando através de quem agora? Através da minha boca. Você está recebendo através da minha boca a mensagem do Senhor. Nós somos o canal. Então, nós precisamos, eu ainda disse, é muito bom você procurar pessoas e saber, mas acima de tudo, Senhor, me dê um coração que te agrada. Senhor, lapida o meu coração. Senhor, me modela. Vou fazer a pergunta de novo. Por que o Senhor não havia feito chover sobre a terra? Ainda não tinha modelado o homem para fazer chover. E o homem cultivar o que ele estava dando ao homem. Você vai cultivar o que Deus vai te dar. Você vai cultivar. Então você precisa deixar Deus te modelar. Quando Deus modela o homem, chove. E aí, nasce de tudo. Aí a abundância, a riqueza. Aí esse rio jorra. Esse rio cria braços e mais braços. Desses braços, a gente volta lá. Desses braços todos, vai vir Pison, Gion, Tigre, Eufrates, crescente, um rio que cresce, que rompe, rápido, progride, frutífero, abundante, tudo jorra sobre a tua vida. Então diga a Deus aí de todo o seu coração: Senhor, eu estou aqui, me modela. Me modela, sabe por quê? O projeto para a construção daquele projeto incrível foi dado por Deus a Davi. Deus não pode te dar um projeto grande para ele? Deus não pode dar a você um projeto ousado que Ele quer realizar através de você? O projeto da construção da arca foi dado a Noé, não foi dado a especialistas, foi dado a Noé. Deus não pode dar um projeto incrível, grande, estrondoso, revolucionário? Ele pode.
Então diga a Deus: Senhor, eu estou aqui, meu coração está aberto, Senhor, modela-me, Senhor, modela-me, porque eu preciso que o Senhor faça chover sobre a minha vida, eu preciso que o Senhor faça chover na minha terra, Senhor. Eu quero chuva abundante na minha terra, eu quero chuva abundante no meu negócio, eu quero chuva abundante, meu Pai, na minha vida financeira, eu quero chuva abundante na minha casa, eu quero chuva abundante na minha família, eu preciso, Senhor, de chuva abundante. Diga com toda a tua fé, essa oração é tua. Senhor, modela-me, modela-me, Senhor, modela-me. Eu quero ser modelado pelo Senhor, eu preciso ser modelado, porque eu preciso, meu Pai, cultivar aquilo que o Senhor tem para mim. Eu preciso, meu Deus, dessa chuva sendo derramada sobre a minha vida. E Deus vai derramar essa chuva sobre a tua vida, chuva abundante, chuva que vai fazer tudo criar vida, vai fazer prosperar, vai fazer as coisas crescerem, fluírem, a tua vida vai transbordar em riqueza, riqueza de toda espécie, de todos os gêneros. Deus vai transbordar, vai fluir, em nome do Senhor Jesus. Diga, modela-me, Senhor, modela-me, Senhor, modela-me. Eu quero ser modelado pelo Senhor, eu preciso ser modelado pelo Senhor, eu preciso dessa unção sobre a minha vida, porque eu preciso dessa chuva. Ah, querido, já parou para pensar as comportas do céu serem abertas e Deus começar a derramar tanta chuva sobre a tua vida, tanta chuva, que tudo vai germinar, tudo vai prosperar, são frutos de toda a espécie sendo gerados na tua vida, e através dela, prosperidade, abundância, ouro em abundância sobre a tua vida, em nome de Jesus. É isso que Ele tem para você, é isso que Ele fala com você hoje. Então deixa Ele te dominar. Diga a Deus, diga: Senhor, eu quero, Senhor, que o teu Espírito governe. Não vai ser a minha alma que vai governar, não, Senhor, eu quero domínio próprio, autocontrole, autogoverno, porque eu quero governar coisas grandes para o Senhor. Eu quero que a minha descendência governe coisas grandes para o Senhor, a minha geração governe coisas grandes para o Senhor. Aleluia, aleluia. Diga a Ele: eu estou aqui, Senhor, entra no meu coração, lapida esse coração, Senhor, modela esse coração, Senhor, modela, Senhor, modela o meu espírito, modela o meu coração, modela a minha mente, modela, Senhor, porque eu quero governar. Eu quero que o Senhor me coloque nesse jardim para cultivar. Peça. Ele vai te dar projetos como Ele deu a Davi. Ele vai te dar projetos como Ele deu a Noé. Ele vai te dar projetos como Ele deu a José. Ele vai te dar projetos como Ele deu a Daniel. E vai te dar a capacidade para execução. Porque não basta o projeto, tem que executar. Ele deu capacidade a esses homens para executar. Salomão executou o grande projeto. Ele vai te dar capacidade. Querido, a unção da prosperidade, da abundância, da riqueza é de Deus. Então abra o teu coração e diga: Senhor, eu estou aqui, Senhor. Pode moldar, pode modelar, Senhor. Pode moldar, pode modelar, Senhor. Pode moldar, pode modelar, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Modela, molda, dê projetos. Não só projetos, mas, Senhor, dê a capacidade para realizar, para executar. Eu quero a capacidade para executar. Faz chover sobre a minha vida, Senhor. Torna-me esse rio que flui. Torna-me, Senhor, esse rio que flui. Do seu interior fluirão rios de água viva.
do seu interior, de dentro de você. Você vai ser uma fonte a jorrar. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, entra. Entra trazendo vida. Entra trazendo visão, Espírito Santo. Entra trazendo renovo. Entra, Espírito Santo. Entra clareando a mente. Entra trazendo forças. Entra trazendo renovo, Espírito Santo. Entra trazendo alegria, Espírito Santo. Entra trazendo força física. Entra, Espírito Santo. Entra. 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 Transbordando na vida dela. Ilumina a mente dela. Dê ideias, dê projetos. O Senhor deu a Davi, o Senhor deu a Noé, o Senhor deu a José. Dê, Senhor. Dê a ela. Em nome do Senhor Jesus. Deixa Ele modelar. Deixa Ele modelar. Porque Ele vai colocá-lo para cultivar algo grande. Deixa Ele modelar. Que Ele vai colocá-lo para executar projetos grandes. Ele deu o projeto a Davi. Ele deu o projeto a Noé. Ele deu. E Ele vai dar a você. A semente estava lá. Toda a semente já estava lá. Mas ainda não havia germinado, brotado. Porque Deus ainda não havia feito chover. Diga a Ele: faz chover na minha vida, Senhor. Faz chover na minha vida, Senhor. Fala, fala, faz chover na minha vida, Senhor. Fala, faz chover na minha vida, Senhor. Faz chover. Isso, diga. Diga a Ele: faz chover, Senhor. Chuva é bênção, chuva é prosperidade, chuva é abundância, chuva é riqueza. A chuva vem do Espírito Santo. Isso, isso. Derrama sobre a vida dela, Senhor. Faz chover sobre a vida dela, Senhor. Faz chover na casa dela. Faz chover no negócio dela. Faz chover na empresa dela. Faz chover, Senhor. Faz chover, Senhor. Faz chover. Trazendo grande prosperidade. Trazendo uma imensa riqueza, uma imensa provisão. Faz chover, Senhor. Faz chover, Senhor. Ele virá. Ele virá. Como chuva. Diga: descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame. Então grite. Então chame por Ele. Faz. Receba essa chuva sobre a tua vida. Receba essa unção sobre a tua vida. Abre. Abre, Senhor. Abre sobre a vida dela. Abre, Senhor. Faz. Faz chover. Aleluia. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, uma abundante chuva sobre a vida dela. Tem sementes dentro dela, Senhor. Tem sementes que já foram semeadas. Agora elas só precisam germinar. É o Senhor, Espírito Santo. É o Senhor.
É o Senhor que abre a mente, é o Senhor que dá ideias, é o Senhor que dá projetos e o poder para execução. Então faça germinar, Senhor, abençoando e trazendo grande abundância para a vida dela, grande prosperidade sobre a vida dela. Em nome do Senhor Jesus, receba essa unção em nome do Senhor Jesus. Receba essa graça. Receba o Espírito Santo sobre a tua vida. Que ele se derrame como uma chuva sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Então diga a ele: faz chover, Senhor. Diga. Faz chover. Diga a ele: abra as comportas do céu, Senhor. Abre as comportas do céu. E faz chover. Faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Que transborde na tua vida. Abre as comportas do céu. Levante as suas mãos. Eu abençoo tua vida e eu declaro uma abundante chuva sobre a tua vida. Chuva de bênção, chuva de prosperidade, de abundância, de riqueza. Que todas as sementes que já estão aí, que o Espírito Santo se derrame sobre a tua vida, fazendo chover e germinar cada uma delas, e trazendo grande prosperidade para a tua vida, grande abundância para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê projetos, assim como Ele deu a Davi. E não só os projetos, mas o poder para a execução desses projetos. Deus te dê projetos grandes como Ele deu a Noé, e execução desse projeto, como deu a Daniel, como deu a José, em nome do Senhor Jesus. Que Ele abençoe, que a tua mente, que esse campo fértil, essa terra fértil, que ela possa, essa semente germinar aí em forma de visão, direção, revelação, ideias, projetos, criatividade, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, teus negócios, eu abençoo a tua empresa, eu abençoo o teu trabalho, a obra das tuas mãos, eu abençoo o teu dia, eu abençoo a tua semana, em nome do Senhor Jesus, e declaro chuva abundante sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio. Diga: eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Para Jesus.